Ditadura militar e os indígenas. Integrantes: João Pedro Novaes, Lucas Brum, Henrique Valicente, Henrique Arueira, Pedro Patrício, Vitor Amaral e Joaquim Alvarenga. Indígenas e a ditadura. De 1974 a 1983, grandes obras na Amazônia serviram de pretexto para o genocídio desse e de outros povos indígenas, por meio de bombardeios, chacinas e destruições de locais sagrados. A Comissão Nacional da Verdade estima que ao menos 8.350 indígenas tenham sido assassinados entre 1946 e 1988. As investigações apontam dois períodos distintos em se tratando de violações aos povos indígenas. Antes de dezembro de 1968, os massacres se davam pela omissão do Estado. Após o ato institucional 5 AI-5, o maior responsável pelos homicídios foi o regime militar. Uma ditadura militar ou um regime militar é uma forma de governo autoritário onde o poder político é efetivamente controlado por militares. Como qualquer ditadura ou regime, ela pode ser oficial ou não. E também existem formas mistas, onde o militar exerce uma influência muito forte, sem ser totalmente dominante. No Brasil, a ditadura militar no Brasil, instaurada em 1º de abril de 1964, e que durou até 15 de março de 1985. Na segunda metade de 1974, o povo Kinja se reunia na aldeia Kramudi para uma celebração típica dos indígenas Waimiri Atroari, na margem do rio, Alalau. Pelo meio-dia, um ronco de avião ou de helicóptero se aproximou. O pessoal saiu da maloca para ver. A criançada estava toda no pátio para ver. O avião derramou como que um pó. Todos menos um foram atingidos e morreram, escreveu o indigenista Egídio Schweid, um dos fundadores do Conselho Indigenista Missionário. Quando os aldeados do norte chegaram à aldeia, depararam-se com ao menos 33 mortos. Alguns massacres aos indígenas durante a ditadura. Houve também bombardeios em ataques aéreos, chacinas a tiros, esfaqueamentos, decapitações e destruição de locais sagrados por parte dos militares naquela reserva a partir de 1974. O objetivo do governo era ocupar 2 milhões de quilômetros quadrados na Amazônia. O genocídio de Aimiri Atroari pela ditadura militar estendeu-se entre décadas de 1960 e 1980, durante 3 grandes projetos dentro desta terra indígena: a abertura da BR-174, a Manaus-Boa Vista, a construção da hidrelétrica Balbina e a atuação de mineradores e garimpeiros interessados em explorar jazidas em seu território. Quais fatos justificam a falta de visibilidade dos massacres indígenas durante a ditadura civil-militar? Os massacres ocorridos contra os indígenas no período da ditadura militar não ganhavam visibilidade, tendo em vista a falta de interesse do governo. Isso porque esses massacres ocorriam da parte de grandes agricultores ou garimpeiros interessados na terra dos indígenas. O que aconteceu com a população indígena ao longo dos anos? Então, a população indígena, entre o século XVI e o século XX, teve um decréscimo gigantesco por conta de epidemias, extermínios e também escravidão, que foram os principais motivos desse número rigoroso de redução. Eles foram da casa de milhões de indígenas do país a milhares. Foi uma coisa terrível. E após a década de 80, esse cenário mudou e a população indígena voltou a aumentar. De caráter autoritário e nacionalista, teve início com o golpe militar que derrubou o governo de João Goulart, o então presidente democraticamente eleito. O regime acabou quando José Sarney assumiu a nova presidência, o que deu início ao período conhecido como Nova República. Relatório Figueiredo. O relatório descreve violências praticadas por latifundiários brasileiros e funcionários do Serviço de Proteção ao Índio contra índios brasileiros ao longo das décadas de 1940, 1950 e 1960. O relatório documenta crimes de genocídio contra os povos indígenas do Brasil, incluindo assassinatos em massa, torturas e guerras.
relatava escravidão e abuso sexual. O relatório também detalha casos de assassinatos em massas, estupros e torturas. Figueiredo afirma que as ações do SPI teriam deixado os povos indígenas próximos de extinção.